Tem horas que a gente se pega girando em círculos, preso num monte de preocupação que nem devia ser nossa. Já percebeu isso? É como tentar empurrar um carro com o freio de mão puxado. A energia vai embora, a frustração cresce e, no fim, você não sai do lugar. Tem gente que vive drenando sua paz. Tem situação que ocupa sua mente o dia inteiro, mesmo não sendo problema seu. E, sem perceber, você vai gastando os dias com coisa que não muda nada. Quando vê, os anos passaram e você ficou parado. Mas calma, ainda dá tempo de virar esse jogo. Não precisa mudar o mundo hoje, só precisa começar a mudar o foco. O estoicismo já dizia isso há mais de 2000 anos. Cuida daquilo que está nas suas mãos. O resto, deixa passar. Essa é a chave. Você não é obrigado a carregar tudo, nem resolver o que está fora do seu alcance. Quando você aprende a escolher suas batalhas, sua mente descansa, seu corpo agradece e a vida flui de outro jeito. Hoje eu vou te mostrar passo a passo como aplicar isso. Vamos começar pelo que mais prende as pessoas, a necessidade de agradar os outros. Quem nunca deixou de vestir algo que gostava com medo de ser julgado? Quem já não guardou uma opinião só para evitar conflito? Isso vira prisão e das piores, porque é invisível. Você continua vivendo, mas não vive para você. Vive para os outros, vive pelo e se. E essa prisão tem grades feitas de olhares e julgamentos imaginários. Mas você pode sair dela, e eu vou te mostrar como. Os estoicos falavam uma coisa poderosa. A opinião dos outros é deles, não sua. E a verdade é que ninguém está te observando tanto quanto você pensa. As pessoas estão ocupadas demais tentando lidar com as próprias inseguranças, e mesmo sabendo disso, a gente ainda se importa demais. Porque desde criança nos ensinaram a buscar aprovação, mas agora é hora de quebrar esse padrão. Quer fazer um teste? Vista algo que você sempre quis usar e nunca teve coragem. Poste. Algo que tem vontade, sem pensar em likes. Diga o que pensa, mesmo que seja diferente. Você vai perceber. Ninguém liga tanto assim. E quando bater aquele medo do julgamento, se pergunte, e daí? E daí se não gostarem? E daí se falarem? Quem vai lembrar disso daqui a uma semana? Isso realmente importa? O mais curioso é que, na maioria das vezes, nem você vai lembrar. Então segue. O que te prende é só um eco na sua cabeça, não um som real. Liberdade não começa fora, começa dentro. E ela aparece quando você para de pedir permissão para viver sua verdade. Quero uma dica simples. Antes de se preocupar com o que alguém vai achar, pense: essa pessoa vai estar na minha vida daqui a 5 anos? Se a resposta for não, por que ela teria esse poder agora? Troque a pergunta "o que vão pensar de mim?" por "eu me respeito com essa escolha?" Porque o que vale mesmo é deitar a cabeça no travesseiro e saber que você foi fiel a si. O estoicismo ensina isso com maestria. Viva de acordo com seus valores, não com as expectativas alheias. Agora que você entendeu isso, bora colocar em prática de verdade. Porque não adianta só saber, tem que viver. Escolha uma atitude e comece hoje. Só uma. Não precisa revolucionar tudo de uma vez. Pode ser vestir aquela roupa, falar o que pensa ou simplesmente parar de se explicar. Pequenos passos criam grandes mudanças. O importante é que você assuma o controle da sua história, porque ninguém vai viver por você. E lembre-se, a única opinião que tem poder é a sua. As outras, se você não permitir, são só vento. Falando em controle, tem uma frase que diz muito: o que te irrita, te domina. Duro, né? Mas verdadeiro. Se algo te tira do sério, isso tem poder sobre você. Se alguém consegue te fazer perder a cabeça, essa pessoa está mandando na sua mente. E pior, está fazendo isso de graça. É como se você entregasse o volante da sua paz na mão de quem nem sabe dirigir. Mas existe um jeito de recuperar esse volante, e o estoicismo mostra o caminho. Os estoicos acreditavam que nada externo pode te afetar se você não deixar. Parece impossível no começo, mas com prática vira hábito. Se alguém te provoca e você não reage, a provocação morre ali. Se uma crítica chega e você não absorve, ela evapora. E se algo dá errado, mas você escolhe seguir, o problema se dissolve. O segredo está na sua reação, não no que acontece. E isso é libertador,
Porque, no fim das contas, é você quem decide o que entra e o que fica do lado de fora. Vamos a algumas práticas para isso virar realidade. Quando alguém tentar te irritar, pausa. Respira. Não entra no jogo. Se a pessoa esperava uma briga e você devolve com silêncio ou até um sorriso, ela perde o poder. Quer cortar ainda mais? Faça uma pergunta inesperada. Tá tudo bem com você? Ou você parece nervoso? Isso desmonta qualquer ataque. Briga só existe quando dois participam. Se você não joga, o outro não tem como continuar. E se sentir aquela raiva subindo, se pergunte: isso realmente merece minha energia? Vai importar amanhã? 9 em cada 10 vezes, a resposta é não. Porque a raiva começa no corpo. Aperta o maxilar, tensiona os ombros, fecha as mãos. Perceba isso. Respire fundo. Solte. Fale para si mesmo: eu sou maior que isso. Esse pequeno gesto quebra o ciclo da reação automática. É como um escudo invisível que impede as flechas de te atingirem. Imagine mesmo esse escudo. Cada crítica bate e cai. Cada provocação some no ar. Situações estressantes viram apenas cenas, não feridas. Visualize palavras duras se desfazendo antes de te tocar. Isso não é fantasia, é treino mental. Os estoicos chamavam isso de disciplina interior. Um treino para a vida real, onde o mais forte não é o que grita mais alto, mas o que permanece em paz enquanto o mundo perde a cabeça ao redor. Agora que você entendeu como proteger sua paz das emoções descontroladas, vem uma pergunta séria. Quanto tempo você gasta reclamando? Pensa aí. Trânsito, clima, chefe, política, tudo vira motivo. Só que tem um detalhe: reclamar não muda nada. Nunca mudou. É só um gasto de energia que não volta. É como tentar secar gelo com toalha. Inútil. E enquanto você se ocupa reclamando, o problema continua ali, firme e forte. Os estoicos já diziam: se dá para mudar, mude. Se não dá, aceite. Reclamar é que não resolve mesmo. A reclamação virou um vício invisível. A gente nem percebe, mas vive preso nela. E pior, ela contamina o ambiente. Fala com alguém negativo e, em minutos, sua energia cai. Por isso, o primeiro passo é observar. Quer testar? Tente passar 24 horas sem reclamar. Parece simples, mas vai perceber o quanto seu cérebro procura motivos. Quando o trânsito travar, respire. Quando o chefe gritar, mantenha a calma. Quando der vontade de falar ninguém me entende, fique em silêncio. Só isso já muda tudo. Mas não é só sobre parar de reclamar. É sobre trocar a queixa por ação. Tá cansado? Durma mais cedo. Odeia seu trabalho? Planeje uma mudança. Não gosta do que vê no espelho? Comece a se cuidar. Cada vez que a reclamação aparecer, substitua por um passo concreto. Pode ser pequeno, mas que te leve para frente. O estoicismo não fala para fingir que tá tudo bem, mas para focar no que você pode fazer com o que tem. Isso é força real. Também vale olhar ao redor. Quem está perto de você influencia demais. Se convive com quem só reclama, você vai absorver isso sem perceber. Experimente se afastar um pouco. Não precisa cortar todo mundo, mas mude o foco da conversa. Quando alguém começar a se lamentar, pergunte: e o que a gente pode fazer para resolver? Se a pessoa mudar de assunto ou se afastar, talvez ela só quisesse um palco para drama, e não uma solução. Os estoicos praticavam o que chamavam de gratidão ativa. Não é só dizer obrigado, é focar no que está dando certo. Ao invés de pensar minha vida está ruim, tente o que tem de bom aqui. Pode ser pequeno, o café quente, o teto sobre a cabeça, o amigo que te escuta. Quando você muda o foco, muda o estado interno. Reclamação é como fumaça que sufoca. Gratidão é o vento que limpa o ar. Treine seu olhar para encontrar soluções, não só problemas. E aí, pronto para agir? O mundo vai continuar com seus altos e baixos, mas a forma como você escolhe reagir pode transformar cada situação. A escolha entre reclamar e construir é sua todos os dias. Quando você decide agir em vez de reclamar, você deixa de ser vítima e vira protagonista. E protagonista não espera, age. O estoico sabia disso. A vida não espera por quem só reclama. Ela caminha com quem levanta e faz.
Agora entra um dos pontos mais difíceis de encarar: ser brutalmente honesto consigo mesmo. É doloroso, sim, mas é o tipo de dor que cura. Porque enquanto você estiver se enganando, nada muda. Vai continuar patinando, culpando o mundo, o passado, as circunstâncias, tudo, menos a única pessoa que pode fazer algo: você. Os estoicos ensinavam que assumir responsabilidade é o primeiro passo para a liberdade. A verdade dói, mas mentir para si mesmo dói muito mais com o tempo. Então seja sincero, sua vida está como você gostaria? Se não, de quem é a responsabilidade? Se você olhar no espelho e disser a culpa é minha, parabéns, porque esse é o começo da mudança. É quando você para de apontar o dedo para fora e vira o olhar para dentro. Não é castigo, é poder. Porque se a responsabilidade é sua, a solução também é. É você no comando. E isso, meu amigo, é mais libertador do que qualquer desculpa. Vamos aplicar isso agora. Quando vier aquela desculpa clássica: não tenho tempo para treinar, troque por: não estou priorizando o treino. Quando pensar: não consigo sair dessa situação, diga: ainda não tomei todas as atitudes necessárias. E se vier: não sou disciplinado, responda para si mesmo: não, treinei minha disciplina o suficiente. As palavras que você usa moldam a forma como você enxerga a própria vida. Mude o discurso, mude o destino. Pegue papel e caneta. Escreva 3 verdades desconfortáveis sobre sua vida. Aqueles pontos que você sabe que precisam mudar, mas evita encarar. Algo que dói admitir, mas que é real. Algo que depende só de você, mas que vem sendo adiado. Escreveu? Agora escolha uma dessas verdades e tome uma atitude hoje, não amanhã. Hoje. Porque adiar é continuar fingindo que está tudo bem. E você já entendeu que isso não leva a lugar nenhum. Pensa comigo. Se hoje fosse seu último dia, como você avaliaria a forma como tem vivido? O que deixou de fazer por medo, por preguiça, por costume? Quantas vezes você se sabotou e depois fingiu que não era com você? Os estoicos diziam que a vida é breve e incerta. Esperar o momento certo é um luxo que ninguém tem. O agora é tudo que existe. E cada escolha de hoje constrói o que você vai colher lá na frente. Quando você para de mentir para si, algo muda. Você começa a andar mais leve, mais claro, mais inteiro. Não precisa ter todas as respostas. Só precisa parar de fingir que não tem culpa e começar a agir. Assumir a responsabilidade não é se punir, é se libertar. É como tirar a venda dos olhos e enxergar o caminho de verdade. O estoico não foge da verdade. Ele se apoia nela mesmo que doa. Chegou a hora de falar sobre um dos maiores fantasmas que rondam a vida de muita gente: o medo do fracasso. Ele paralisa, silencia, impede. Quantas ideias você já não colocou em prática porque pensou: e se eu falhar? Quantas oportunidades foram embora enquanto você esperava se sentir mais preparado? O medo te vende uma ilusão, a de que errar é o fim. Mas errar não é o fim, é parte do caminho. Os estoicos entendiam isso profundamente. Para eles, o fracasso era só mais um passo da jornada. O que te prende não é o erro, é o julgamento que você coloca sobre ele. Se você falha e aprende, você não falhou, você evoluiu. Mas a gente foi treinado a ver o erro como algo vergonhoso. Desde criança, tirar nota baixa era castigo, falar errado era zoado. Aí a gente cresce com medo de tentar, medo de parecer bobo, medo de ser julgado. Só que sabe o que realmente machuca? É passar a vida sem tentar nada por medo do que os outros vão dizer. Então, da próxima vez que pensar, e se eu falhar? Troque por, e se eu aprender algo valioso? Se quiser empreender, poste sua ideia. Se quiser mudar de carreira, envie uma mensagem hoje. Se quiser treinar, começa com 5 minutos agora mesmo. O medo não aguenta a ação. Ele se dissolve quando você mexe as peças. Como dizia o estoicismo, coragem não é ausência de medo, é agir mesmo com medo. E para quem pensa: mas e se rirem de mim? E daí? Se rir fosse sentença, nenhum comediante existiria. Se errar fosse o fim, nenhum inventor teria criado nada.
Todo grande nome que você admira falhou antes de acertar. O que diferencia essas pessoas não é perfeição, é persistência. É levantar depois de cada tombo, com a cabeça mais firme e o coração mais forte. O estoico sabe que o que importa não é cair, é levantar diferente. Faz um combinado com você mesmo. A partir de hoje, colecione tentativas, não medalhas. Se você nunca fracassou, talvez seja porque nunca tentou de verdade. O fracasso é sinal de movimento, e o movimento é vida. Melhor tropeçar em algo novo do que viver estagnado no velho. Toda tentativa é um voto de coragem. E coragem, meu amigo, é a ponte entre a intenção e a realização. Agora que você entendeu tudo isso, só falta agir. Escolha algo que o medo vem te impedindo de fazer e dê o primeiro passo hoje. Pode ser pequeno, simbólico, mas que quebre o gelo. O medo só domina quem o respeita demais. Quem age transforma o medo em combustível. Os estoicos não fugiam do desconforto. Eles mergulhavam nele como quem sabe nadar em águas agitadas. E é aí que mora a força de quem vive de verdade. Agora entra uma arma que quase ninguém valoriza, mas que pode mudar tudo. O silêncio. Sim, o silêncio. Porque tem horas que falar é fraqueza. Já reparou como, quanto mais você tenta se explicar, mais perde o controle da situação? Já sentiu que desperdiçou energia tentando convencer quem não queria te entender? Ou se arrependeu de ter dito algo no calor do momento? Pois é. O estoicismo ensina que o silêncio, quando bem usado, é mais poderoso que 1000 argumentos. Falar, impulsivamente, é como jogar gasolina no fogo. A chama que podia apagar sozinha vira incêndio. Já o silêncio é como água, apaga, acalma, resfria. Os estoicos sabiam que as palavras têm peso e que quem fala demais se entrega. Quem fala menos, observa mais, erra menos e conquista mais respeito. Líderes não gritam, escutam. Pessoas sábias não se apressam para dar opinião, medem as palavras. E os que realmente têm poder não precisam provar isso toda hora. Vamos às práticas. Da próxima vez que alguém te provocar, conte até 3 antes de responder. Respire, solte o ar devagar e veja se ainda vale a pena falar. Muitas vezes você vai perceber que não precisa dizer nada. Um olhar firme, um silêncio bem colocado, pode ser mais impactante do que qualquer discurso. Silêncio desconcerta. Silêncio desarma. E, principalmente, silêncio preserva sua energia. Quando for dar sua opinião, pergunte-se: isso precisa mesmo ser dito? Vai ajudar alguém? Vai construir algo? Se a resposta for não, fique quieto. Tem momentos em que o melhor que você pode oferecer é sua presença silenciosa. E quanto mais você se acostuma com isso, mais leveza sente. Porque o barulho de fora para de ditar o ritmo de dentro. É aí que você começa a comandar sua mente de verdade. Outro ponto importante: você não deve explicação para todo mundo. Tomou uma decisão? Siga em frente. Alguém te criticou? Um simples entendi encerra o assunto. Alguém gritou com você? Fique em silêncio e mantenha a calma. Alguém quis discutir? Apenas observe. O silêncio não é covardia, é inteligência estratégica. É deixar o outro gastando energia enquanto você preserva a sua. É sair do campo de guerra sem perder sua dignidade. Os estoicos sabiam que o autocontrole começa pela boca. Quem fala menos, pensa mais. Quem escuta mais, entende melhor. E quem domina a arte de se calar, ganha poder. Poder sobre os próprios impulsos, sobre as próprias emoções, sobre a própria vida. Então, da próxima vez que o impulso bater, escolha o silêncio, não como fuga, mas como ferramenta. Porque quem escolhe quando falar e quando calar, não é dominado por ninguém. Chegamos agora numa confusão comum que destrói muita gente boa: confundir empatia com submissão. Sabe quando você tenta ajudar, mas no fim sente que foi usado? Quando cede demais e depois percebe que ninguém faria o mesmo por você. A intenção era boa, mas o resultado, nem tanto. Parece que ser legal virou sinônimo de ser bobo. Mas o estoicismo nos ensina
que é possível ser justo e firme ao mesmo tempo. Você pode estender a mão sem virar tapete. Tem gente que acha que empatia é aceitar tudo, que ser gentil é nunca dizer não. Só que isso abre a porta para abuso emocional disfarçado. Quem vive cedendo, aos poucos, vai sumindo dentro das vontades dos outros. E quando percebe, já não sabe mais onde termina o seu limite e começa o do outro. Ser empático não é carregar o mundo nas costas. É saber quando carregar e quando soltar. E mais importante, por quem vale a pena carregar. Então, bora aplicar na prática. Quando alguém te pedir algo e você não puder ou não quiser, simplesmente diga: não posso ajudar com isso agora. Sem desculpa, sem rodeio, sem culpa. Quem se irrita com seu não, provavelmente só estava se aproveitando do seu sim. Quer saber quem realmente te valoriza? Pare de se esforçar por um tempo e observe. Veja quem continua por perto, mesmo quando você não está disponível. Essas são as pessoas que merecem sua energia. Se você sente que sempre dá mais do que recebe, comece a definir limites claros. Aquele amigo que só aparece para pedir favor? Diminua a frequência. Aquela pessoa que vive desabafando, mas nunca ouve você? Repare o desequilíbrio. Quem te faz sentir culpado por não ajudar está manipulando, não pedindo ajuda. O estoicismo não prega frieza, mas clareza. Você pode ser bom, mas precisa ser justo, inclusive com você. Antes de se doar, se pergunte: isso vai contra meus princípios? Vai me fazer mal? Essa pessoa faria o mesmo por mim? Se qualquer resposta for sim, pare. A verdadeira empatia começa com respeito próprio, e o respeito começa quando você entende que sua paz vale mais do que agradar alguém que não te respeita. Ser uma boa pessoa não é dizer sim para tudo. É saber a hora certa de dizer não com firmeza e sem medo. Os estoicos lembravam que tudo que é feito em excesso perde o valor. Até a bondade, quando mal direcionada, vira fraqueza. Mas quando equilibrada, vira força silenciosa. Ser bom não é ser submisso. É ser consciente da sua luz e de quem merece estar perto dela. Aprenda a ajudar sem se anular, a ouvir sem absorver tudo, a se doar sem se perder. Porque o mundo precisa de mais gente boa, mas não de gente esgotada. Agora vem uma das comparações mais cruéis que a gente faz com a gente mesmo. Se medir pela régua dos outros. Olha para o lado, vê alguém avançando, sorrindo, vencendo, e pronto. Bate aquela sensação de que a gente está ficando para trás. Como se a vida fosse uma corrida e você estivesse sempre atrasado. Mas a real é que cada um tem seu próprio percurso, seu tempo, seu ritmo. E o estoicismo ensina: a única competição justa é entre quem você era ontem e quem você está se tornando hoje. Se comparar com os outros é como correr com sapato alheio. Machuca, desequilibra e, no fim, não te leva onde você realmente quer. A maioria das pessoas que parecem estar na frente só está num caminho diferente. E muitas vezes, o que você vê é só a parte editada da história delas. Os sorrisos, os troféus, os filtros. Mas você não vê as quedas, as dúvidas, os bastidores. Então por que se cobrar com base nisso? Para mudar isso, muda a pergunta. Em vez de por que não estou igual aos outros, me pergunte: o que melhorei em mim nos últimos dias? Em vez de olhar para o sucesso dos outros com inveja, olha com curiosidade. O que posso aprender com isso? E principalmente, estou vivendo o que faz sentido para mim ou só imitando um modelo que me disseram que é certo? Quando o foco muda, a comparação perde força e a evolução começa a ganhar espaço. Quer dar um passo prático? Reduza o tempo nas redes sociais. Sério, cada scroll é uma comparação silenciosa. Você vê uma viagem, uma conquista, uma selfie perfeita e, sem perceber, se sente menor. Mas ninguém posta o fracasso. Ninguém exibe as noites mal dormidas ou os momentos de dúvida, só os destaques. Enquanto isso, sua mente vai absorvendo tudo como verdade absoluta. Se não tomar cuidado, você começa a viver uma vida que não é sua. Os estoicos ensinavam que o verdadeiro sucesso é viver de acordo com seus valores. Então, pegue um papel e escreva: o que significa sucesso para mim? O que me faz sentir?
Realizado de verdade? Quais são meus objetivos, meus princípios, meu norte? Quando você tem clareza disso, tudo muda. O sucesso do outro deixa de ser ameaça. Vira só um caminho diferente, que não tem nada a ver com o seu. Você não precisa dar saltos gigantes. Comece com pequenas vitórias diárias. Quer ser mais produtivo? Melhore 10 minutos do seu dia. Quer cuidar mais de si? Troque uma escolha ruim por uma boa. Quer evoluir emocionalmente? Tome uma decisão consciente por dia. Cada passo conta. E o mais bonito disso tudo é que quando você começa a competir apenas com a sua versão anterior, não importa se o outro correu mais. Importa que você não parou. Chegamos ao momento em que tudo se conecta. Você não precisa ser o mais rápido, o mais esperto, o mais reconhecido. Precisa ser você. Inteiro, presente, em evolução. Isso já te coloca à frente de quem vive, no piloto automático, repetindo os mesmos padrões sem nunca se questionar. O estoicismo nessa caminhada te ensina a ser dono do seu tempo, das suas emoções, dos seus passos. A filosofia não está nos livros antigos apenas. Ela vive nas escolhas diárias, nos silêncios conscientes, nas pausas que você aprende a respeitar. E olha só, o simples fato de você ter chegado até aqui já te diferencia. Sabe por quê? Porque a maioria desiste antes mesmo de tentar. Vive reclamando, se comparando, buscando fora o que só pode ser construído dentro. Mas você escolheu entender, aprofundar, refletir. E isso já mostra que há dentro de você uma força que talvez nem você conhecia. Essa sede de clareza, esse incômodo com a zona de conforto, é o que molda almas fortes. A verdade é que ninguém evolui no grito. Crescer dói, é desconfortável. Requer decisões difíceis, afastamentos necessários, conversas sinceras com o espelho. Mas é nesse processo que a vida muda de cor. Aos poucos, o que era confuso vai se ajeitando. O que doía, vira lição. O que parecia impossível vira degrau. A jornada estoica é silenciosa, mas firme. Ela não busca aplausos, busca consistência. Não promete facilidade, mas garante transformação. A melhor parte disso tudo é que você não precisa esperar mais nada. A mudança começa agora. Não amanhã, não segunda, não no próximo mês. Agora. Com o que você tem, onde você está, do jeito que você consegue. É com os erros, as dúvidas, os tropeços. É com tudo isso junto que se constrói uma vida com propósito. Os estoicos não eram super-heróis. Eram humanos como a gente, só que decididos a viver com intenção. Então, antes de sair daqui, olha para dentro. Qual dessas lições mais mexeu com você? Qual tocou algo que você vinha escondendo? Escolha uma, só uma, e coloque em prática hoje. Pode ser silencioso, pode ser discreto. O importante é que seja verdadeiro. Não precisa contar para ninguém. Só precisa sentir que deu o primeiro passo. Porque cada passo te aproxima mais de uma vida guiada por razão e coragem, não por medo ou distração. E se por acaso você escorregar no caminho, e vai escorregar porque isso faz parte, lembre-se, você não volta do zero, você volta mais sábio. Cada queda carrega uma semente de força. Cada erro traz a chance de um recomeço melhor. O estoicismo não exige perfeição. Ele ensina a levantar com dignidade, a caminhar com clareza, a viver com essência. E viver com essência é o que te faz, no fim das contas, verdadeiramente livre. E é aqui que fechamos esse ciclo, olhando para tudo o que foi dito como quem observa. Um mapa que antes era confuso, mas agora começa a fazer sentido. Cada ponto tocado, o silêncio, o medo, o fracasso, a comparação, a responsabilidade, é como uma peça de um quebra-cabeça que vai se encaixando aos poucos. O estoicismo, nesse caminho, não vem como regra dura, mas como um farol. Ele ilumina, mas não te obriga. Mostra, mas não empurra. E o que você faz com essa luz é decisão sua. Você não precisa aplicar tudo de uma vez. Não precisa virar outra pessoa amanhã. A beleza está justamente em respeitar seu tempo. A única exigência é não parar. Porque quando você para, se perde de si. E quando se perde de si, começa a viver pelos olhos dos outros, pelas vontades dos outros,
pelos padrões dos outros. A ideia aqui é simples, mas poderosa. Foque em você. Não como egoísmo, mas como compromisso com a sua própria paz. Você já entendeu que agradar a todos é impossível, que responder a tudo é cansativo, que carregar o mundo nas costas só te afunda. Então escolha o que vale sua energia. Escolha nas pessoas que valem sua escuta, os lugares que valem sua presença, os pensamentos que valem seu espaço mental. Tudo que não soma, drena. Tudo que não nutre, esgota. E quando você aprende a filtrar, começa a viver mais leve, mais inteiro, mais você. Talvez em algum ponto desse vídeo você tenha sentido algo diferente. Um incômodo, uma vontade de fazer algo, de mudar, de se posicionar, de dar um basta ou de dar um passo. Isso não é à toa, é a sua essência querendo voltar à tona. E quando a gente começa a escutar esse chamado interior, não tem volta. A mente se expande, o coração se alinha, e o caminho, mesmo cheio de pedras, passa a fazer sentido. É nesse ponto que você entende o verdadeiro poder de ser estoico. Não é parecer calmo, é ser forte por dentro. Não é controlar tudo, é saber o que merece controle. Não é ser frio, é ser justo com suas emoções. Você aprendeu que pode dizer não sem culpa, pode agir sem medo, pode falar menos e pensar mais, pode cair e levantar mais consciente. Isso, meu amigo, é liberdade, em forma de prática. E agora que tudo foi dito, a vida te espera lá fora. Com os mesmos desafios, os mesmos barulhos, as mesmas tentações. Mas tem uma diferença. Agora você tem ferramentas. Agora você tem consciência. E mesmo que tudo continue igual ao redor, algo mudou aí dentro. E isso já basta para transformar o mundo que você constrói a cada passo. O estoicismo vive em quem age, e agir por si mesmo é o maior ato de sabedoria. Agora que você está com as ideias mais claras, existe um novo desafio: manter essa clareza no meio da bagunça diária. Porque uma coisa é sentir lucidez num momento de reflexão, outra, bem diferente, é manter a mente firme quando tudo tenta te puxar de volta para o automático. O estoicismo chama isso de vigilância contínua. É como manter uma lanterna acesa dentro da neblina. Não elimina a confusão ao redor, mas te permite enxergar por onde pisa. Tem dia que você vai acordar com energia, com foco, cheio de disposição. Mas também vai ter dia cinza, dia arrastado, dia em que tudo parece lento e sem sentido. E tá tudo bem. O segredo não é vencer todos os dias, mas saber o que fazer quando esses dias chegam. Nessas horas, os estoicos se lembravam: você não controla como o mundo vai te tratar, mas controla como vai responder. E essa resposta é o que molda seu destino. Então crie seus próprios rituais de retorno. Coisas simples, mas que te ancoram. Pode ser uma respiração consciente, uma frase que te traga de volta, um hábito pequeno que te lembre quem você quer ser. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todos os dias, como forma de alinhar seus pensamentos. Sêneca caminhava no fim do dia para refletir sobre suas ações. Cada um encontra o que funciona. O importante é ter um ponto de retorno para não se perder no caos. E sabe o que mais fortalece a mente estoica? A consciência da impermanência. Nada dura para sempre, nem a dor nem a euforia, nem os elogios nem as críticas. A vida é feita de ondas. E quando você entende isso, começa a surfar, em vez de se afogar. Isso não quer dizer ser indiferente, mas saber que cada emoção tem um ciclo. E quanto mais você observa, menos se identifica. Você sente, mas não se perde no sentir. A prática diária de contemplar o tempo também ajuda. Os estoicos faziam algo chamado memento mori, lembrar que a vida é finita, não para viver com medo, mas para viver com presença. Quando você entende que o tempo é o bem mais precioso, começa a usá-lo com mais intenção. Para de se importar com o que não soma. Para de adiar o que te faz bem. Para de viver esperando. E começa a fazer cada momento contar. Se hoje fosse seu último dia, o que mudaria? O que faria diferente? O que deixaria de lado? Esse tipo de pergunta parece pesada, mas é um convite à consciência. Porque viver como se o tempo fosse infinito é o que nos faz desperdiçá-lo.
e você já entendeu que desperdiçar tempo é desperdiçar vida. Os estoicos sabiam disso, e por isso, cada escolha deles era um ato de honra com o presente. Quando você começa a levar a sério a ideia de que o tempo é limitado, algo muda no jeito que você enxerga as prioridades. Coisas que antes pareciam urgentes perdem o peso. Gente que ocupava muito espaço começa a parecer menor, e momentos simples, como tomar um café em silêncio ou olhar o céu à tarde, passam a ter um valor que antes você ignorava. Essa é a sabedoria estoica entrando em ação. Ela não grita, ela sussurra no meio do barulho e diz: presta atenção no que importa de verdade. A grande virada de chave é quando você percebe que não precisa correr atrás de tudo. Precisa só caminhar na direção certa. Tem gente que vive se atropelando para chegar onde nem sabe se quer estar. E no meio dessa correria, perde o presente, perde o senso, perde a si mesmo. O estoico não corre sem direção, ele caminha com propósito. E isso faz toda a diferença. Porque quem tem clareza não se desespera. Sabe aquela sensação de estar sempre atrasado, de que está ficando para trás? Ela vem, muitas vezes, porque você está seguindo um roteiro que nem foi você que escreveu. Foram os outros que criaram esse script. Sucesso aos 30, estabilidade aos 40, aposentadoria aos 60. Só que a vida não é um manual, é um campo aberto. E você tem o direito, mais que isso, o dever, de escrever sua própria história. Sem se comparar, sem se apressar, sem se perder. O estoicismo ensina que cada pessoa carrega sua própria natureza, seu ritmo, sua missão. Ignorar isso é como tentar forçar uma árvore a florescer fora da estação. Não dá certo. Você pode até empurrar as coisas, mas o que nasce forçado, nasce fraco. O que cresce no tempo certo, cresce firme. Por isso, o melhor que você pode fazer por si mesmo é respeitar sua trajetória. Sem pressa, sem desculpa, mas com verdade. E se alguém disser que você está demorando demais, agradeça pela preocupação e siga seu caminho. Porque quem caminha com intenção não tem que provar nada para ninguém. A sua evolução não precisa ser visível para ser real. Ela acontece em silêncio, nos bastidores da alma, nos ajustes internos que ninguém vê. E quando os resultados aparecerem, não vão ser barulhentos. Vão ser sólidos, como tudo que é feito com consistência e calma. Lembre-se, não é sobre chegar antes, é sobre não se perder no caminho. Não é sobre ter mais, é sobre ser mais. Não é sobre mostrar para o mundo, é sobre se olhar no espelho e reconhecer quem você está se tornando. Os estoicos sabiam que a maior vitória não era sobre os outros, mas sobre os próprios impulsos, vícios e ilusões. E quando você conquista isso, ninguém pode te tirar. Às vezes, o que mais atrapalha a nossa paz não são os outros, nem as situações, nem os problemas. É o excesso de pensamentos desordenados dentro da cabeça. Uma bagunça silenciosa que ninguém vê, mas que tira o sono, desgasta o corpo, trava a alma. Você já passou por isso? Aquela mente acelerada que parece não parar nunca, criando cenários, ensaiando diálogos, revivendo coisas que já deveriam ter acabado. É exaustivo viver assim. E o pior, a gente se acostuma com esse barulho. O estoicismo tem um remédio simples, mas poderoso para isso: clareza. Quando você aprende a observar seus pensamentos, em vez de se identificar com todos eles, a mente começa a respirar. Marco Aurélio escrevia que nós nos atormentamos mais com a imaginação do que com os fatos. E é verdade. Muitas vezes, o sofrimento é criado por suposições, por medos que nem se realizaram, por cobranças que vieram de dentro, não de fora. A mente mente. E se você não aprende a filtrar, ela te domina. Uma prática eficaz é colocar no papel o que você está pensando. Escreve mesmo sem filtro. Descarrega. Às vezes, o que parece enorme na mente vira algo ridículo quando escrito. Isso te ajuda a perceber o que é real e o que é exagero. E mais, te devolve o controle. Porque enquanto os pensamentos estão soltos, é como tentar pegar fumaça com as mãos. Mas quando você escreve, dá forma ao invisível. E o que tem forma
pode ser reorganizado. Outra prática estoica é separar o que depende de você e o que não depende. Faça 2 colunas, se quiser. Em uma, tudo o que você pode agir. Na outra, tudo o que está fora do seu alcance. Olhe bem para essa segunda lista e diga para si mesmo: isso não me pertence. Simples assim. Liberte sua mente do peso que não é seu. Porque carregar o mundo na cabeça é pedir para cair antes do meio do caminho. E quando os pensamentos insistirem em te puxar para baixo, questione: isso é verdade ou só uma história que estou me contando? Você vai se surpreender com a quantidade de narrativas que construiu sozinho. E quando desmonta essas histórias, abre espaço para paz. Não uma paz perfeita de comercial de TV, mas uma paz possível, prática, que te permite viver com mais leveza. Isso é ser estoico na vida real. A mente é uma ferramenta poderosa, mas precisa de direção. Se você deixa ela solta, ela te puxa para o caos. Se você guia com sabedoria, ela vira aliada. Os estoicos não queriam calar os pensamentos, mas organizá-los, trazer ordem ao caos, fazer da mente um espaço habitável. E é isso que você pode fazer a partir de agora: transformar o turbilhão num fluxo calmo, uma ideia de cada vez, uma escolha consciente por dia. Tem um ponto que a maioria ignora, mas que é decisivo para quem quer viver com equilíbrio: o ambiente em que você está inserido. Sim, o lugar, as pessoas, os sons, os hábitos ao redor. Tudo isso influencia, e muito, o que você sente, pensa e até o que você se torna. Os estoicos falavam sobre isso de forma indireta, quando reforçavam a importância da disciplina, da moderação e da escolha consciente. Porque, querendo ou não, o ambiente molda seu comportamento. Ou você molda o ambiente, ou é moldado por ele. Se você convive com gente que só reclama, que vive de fofoca, que se alimenta de drama, não tem como sair ileso. Aos poucos, você começa a repetir padrões, palavras, reações, mesmo sem querer. E isso não é fraqueza, é influência. Por isso, uma das atitudes mais estoicas que você pode tomar é proteger sua energia escolhendo bem com quem anda. Não é elitismo emocional, é inteligência prática, porque sua paz vale mais que qualquer laço forçado. Às vezes, a mudança que você tanto espera não está em fazer algo diferente, mas em estar em outro lugar. E isso não significa fugir, significa se posicionar. Se afastar de ambientes tóxicos é um ato de coragem. Ficar onde te fazem mal só para manter aparência é um tipo de covardia contra si mesmo. E os estoicos não eram homens que se curvavam ao conforto, eles buscavam coerência. E onde não há respeito, não há coerência. Possível. Mas nem sempre dá para sair fisicamente. Às vezes o ambiente tóxico é o trabalho, a família, o bairro. Nesses casos, a saída é fortalecer as fronteiras internas, criar filtros emocionais, ser como uma fortaleza. O que entra precisa ser autorizado. Isso exige prática, atenção, paciência. Mas aos poucos, você para de absorver tudo. Aprende a observar sem reagir, escutar sem se contaminar e viver sem precisar agradar todo mundo para manter a paz. Outra forma de limpar o ambiente é reorganizar os estímulos que você consome. A gente fala muito sobre o que come, mas quase nunca sobre o que a mente digere. E olha, a mente vive cheia de lixo. Notícia sensacionalista, vídeos negativos, conversas inúteis, comentários tóxicos. Tudo isso vira peso, mesmo que você não perceba. Escolha o que vai entrar na sua cabeça com o mesmo cuidado que escolhe a comida do prato. Porque o que entra vira parte de você. O estoicismo nos convida a criar uma vida onde a mente tenha espaço para respirar, onde o ruído externo não seja mais forte que a voz interior. E isso começa quando você decide fazer do seu ambiente um aliado e não um inimigo. Porque viver bem não é sorte, é construção. E você constrói escolhendo todo dia onde pisa, com quem anda e o que cultiva ao redor. Agora me escuta com atenção. Existe um hábito silencioso que destrói a confiança de qualquer pessoa: se abandonar. Isso mesmo. Não manter a palavra que dá para si mesmo.
Falar que vai acordar cedo e não acordar. Prometer que vai mudar e continuar fazendo tudo igual. Dizer que vai parar com algo e continuar escondido no mesmo padrão. Pode parecer pequeno no começo, mas vai corroendo sua identidade por dentro. E o estoicismo trata isso com extrema seriedade. Disciplina não é para agradar os outros, é para se respeitar. Toda vez que você quebra uma promessa feita para si, uma rachadura se forma. A confiança interna enfraquece, e sem confiança em si, qualquer vento te derruba. Não importa o quanto você seja elogiado, admirado ou amado pelos outros, se você não se admira, não se sustenta. Por isso começa pequeno, mas começa. Promete só o que você realmente vai cumprir. Nem que seja uma coisa boba como arrumar a cama ou tomar um copo d'água ao acordar. O tamanho não importa, o compromisso importa. Os estoicos ensinavam que o caráter se constrói nas pequenas atitudes diárias. É fácil ser firme num discurso bonito. Difícil é ser firme quando ninguém está vendo. Quando a tentação de adiar aparece. Quando o conforto te chama. Quando a desculpa parece mais gostosa do que a ação. É aí que se mede a força de uma alma. E ninguém precisa ver. Basta você saber que fez o certo, mesmo quando o mundo inteiro não ligaria. Quer um exercício estoico simples e poderoso? Escolha uma única coisa que você vem adiando. Pode ser iniciar uma caminhada, reduzir o tempo nas redes, falar algo importante para alguém, estudar aquele tema que sempre deixa para depois. Mas escolha, e comece hoje. O que for, sem desculpas. A disciplina nasce da decisão repetida. Quanto mais você cumpre com o que promete para si, mais seu cérebro entende que você é alguém em quem se pode confiar. E quando isso acontece, sua postura muda. Você se movimenta diferente, olha os outros no olho sem medo, age com mais presença. Porque existe uma firmeza interna sustentando cada passo. O estoicismo chamava isso de integridade, ser inteiro com aquilo que pensa, sente e faz. E acredite, isso é raro. Num mundo cheio de máscaras, ser verdadeiro com você mesmo é revolucionário. É como andar com armadura invisível. Não porque você quer se defender, mas porque você se respeita. Então, da próxima vez que pensar em começar algo, não pense em impressionar ninguém. Pense em honrar quem você diz que quer se tornar. Porque toda pequena vitória com você mesmo constrói a grande versão de si que você vive adiando. E o futuro que você tanto deseja só aparece quando você começa a agir como se já merecesse ele agora. Existe um outro veneno sutil que passa despercebido por muita gente. A expectativa não dita. Você espera que os outros ajam como você agiria. Espera que sintam como você sente, que retribuam com a mesma intensidade, que estejam disponíveis no mesmo momento, mas não falam nada, só esperam. E aí vem a frustração, porque o outro não age como você imaginou. A verdade, por mais dura que seja, é que ninguém é obrigado a adivinhar o que você sente, e viver preso a expectativas é como caminhar com uma corda invisível no pescoço. Uma hora ela aperta. O estoicismo ensina a trocar a expectativa pela aceitação ativa. Isso não significa se conformar com qualquer coisa, mas parar de exigir do mundo aquilo que ele não pode dar. A paz começa quando você aprende a ver as coisas como elas são, e não como gostaria que fossem. E isso exige coragem, porque às vezes aceitar que o outro não sente o mesmo ou que não se importa tanto quanto você dói. Mas depois de encarar isso, vem um alívio enorme, o de não carregar mais uma ilusão. Sêneca dizia que a gente sofre mais pelo que imagina do que pelo que de fato acontece. E é isso que as expectativas fazem. Criam realidades paralelas onde tudo se encaixa como você quer, até a vida mostrar que não funciona assim. E nessa queda entre o ideal e o real, a dor aparece. Por isso, pratique a arte de observar sem julgar, de deixar o outro ser quem ele é, e você também. Isso abre espaço para relações mais leves, onde ninguém precisa vestir uma máscara. Quer um passo prático? Sempre que algo te frustrar, pergunte: eu comuniquei o que esperava ou só criei uma expectativa silenciosa? Se a resposta for não, respira e solta. Ninguém tem a obrigação de atender um pedido que nunca foi feito. Se for sim,
e mesmo assim a pessoa não correspondeu, analise com calma. Vale a pena continuar insistindo? Porque o estoico sabe, insistir no que não depende de você é desperdício de energia. Outro ponto essencial é aprender a se bastar, não como forma de orgulho ou isolamento, mas como maturidade emocional. Quando você depende menos, exige menos. E quando exige menos, sofre menos. Cultivar a autonomia afetiva é uma das maiores virtudes que alguém pode desenvolver. Significa entender que você é suficiente, com ou sem resposta, com ou sem validação, com ou sem companhia. Isso não é frieza. Isso é solidez. Os estoicos praticavam o desapego não por indiferença, mas por liberdade. Liberdade de estar inteiro, mesmo quando o outro não vem. Liberdade de seguir mesmo quando algo ou alguém fica para trás. Liberdade de viver a própria verdade, sem implorar por reconhecimento. E quando você se move desse lugar, tudo muda. Você passa a amar sem depender, a cuidar sem se anular, a esperar menos e viver mais. Agora, deixa eu te contar uma coisa que ninguém diz com clareza. Às vezes, você vai precisar sumir para se reencontrar. Não fisicamente, mas emocionalmente. Silenciar o barulho do mundo, das opiniões, das cobranças, até mesmo das suas próprias vozes internas. Porque tem fases que exigem recolhimento, onde você não vai saber ao certo quem é, o que quer, nem para onde está indo. E tudo bem. O estoicismo chamava isso de retraimento consciente, uma pausa estratégica, não uma fuga, um recolher para alinhar. Tem gente que vai dizer que você sumiu, que ficou estranho, que se afastou, mas o que elas não sabem é que por dentro você está organizando um caos que só você entende. E esse processo não cabe em explicações simples. É denso, profundo, necessário. O estoico sabia que a vida não é feita só de ação. É feita também de silêncio, de escuta interna, de observação. A sabedoria cresce no intervalo entre o impulso e a resposta. Quando você permite esse recolhimento, algo mágico acontece. As respostas começam a aparecer. Você percebe o que vinha ignorando, enxerga o que vinha negando, entende o que não fazia sentido. E isso não vem com barulho, vem como um sussurro, um sentimento de agora eu entendi. E é nesse ponto que a reconstrução começa. Não com grandes planos, mas com pequenos ajustes. Um pensamento mais claro, uma escolha mais consciente, uma nova forma de estar no mundo. Sabe aquele velho costume de querer estar sempre disponível? De responder tudo na hora, de dizer sim para todo convite, de tentar ser tudo para todo mundo? Então isso cansa, isso seca, isso apaga. E se você não aprender a dizer, agora não, preciso de um tempo, hoje não dá, você vai acabar se perdendo. Os estoicos sabiam disso, e por isso priorizavam a presença interna antes da presença externa. Primeiro eu comigo, depois eu com o mundo. Não é egoísmo, é autocuidado. Porque quem não se cuida, cobra. Quem se anula, explode. Quem se entrega demais sem pausa adoece. E você não precisa chegar nesse ponto para começar a mudar. Comece agora. Crie momentos de solidão produtiva. Desconecte por um tempo. Sinta a própria companhia. Aprenda a escutar o que a pressa esconde. E, principalmente, respeite o seu tempo, mesmo que o mundo esteja correndo. Quando voltar, você vai voltar diferente, mais inteiro, mais claro, mais firme. E quem perceber isso vai entender que o seu silêncio não foi ausência, foi reinício. O estoicismo não pede que você seja forte o tempo todo. Pede que você seja verdadeiro. E a verdade, às vezes, mora na pausa, num tempo que só você pode se dar. E quando você se permite esse tempo, tudo que não era seu começa a cair. Depois, de uma fase de recolhimento, vem a hora de renascer com propósito. Não aquele propósito pronto, cheio de frases de efeito, mas o seu, verdadeiro, construído tijolo por tijolo. E sabe como você encontra esse propósito? Não é num livro, nem numa palestra, nem num vídeo como esse. Você encontra no silêncio das escolhas diárias, no não que você diz com firmeza, no sim que vem do coração e não da pressão.
no caminho que você insiste em trilhar, mesmo quando parece que ninguém entende. O estoicismo tem uma forma bonita de explicar isso. Para eles, viver com propósito era alinhar suas ações à sua natureza, fazer o que está em harmonia com quem você é e não com o que esperam de você. Marco Aurélio falava sobre isso em quase todas as páginas de suas meditações. Não se distraia do que é essencial. E o essencial, na maioria das vezes, é invisível aos olhos, mas grita dentro de você quando algo está fora do lugar. Então, se você sente que está perdido, que ainda não encontrou esse propósito, tudo bem. Comece pelo que te incomoda, aquilo que te fere, que te tira o sono, que te move de algum jeito. A dor muitas vezes aponta o caminho. O que você viveu, o que superou, o que aprendeu, tudo isso pode ser transformado em algo útil, em algo que faz sentido. Propósito não nasce pronto. Ele vai sendo moldado enquanto você se move. Quer uma prática simples e estoica? Todo dia, pergunte para si mesmo: o que fiz hoje que esteve alinhado com quem eu quero me tornar? Uma pergunta, uma reflexão. E com o tempo, essa pergunta vira bússola. Te impede de se perder no barulho, nas pressões, nas distrações. Ela te lembra do caminho quando tudo parece escuro, e você vai percebendo que não precisa de grandes respostas. Precisa de pequenas verdades vividas com constância. O estoico não busca um sentido mágico para a vida. Ele cria esse sentido nas pequenas atitudes, ao tratar bem quem ninguém nota, ao agir com justiça quando ninguém está vendo, ao manter a calma quando tudo ao redor grita. E isso, por mais simples que pareça, é revolucionário. Porque o mundo não espera isso de você. O mundo espera pressa, reação, vaidade, disputa. E quando você escolhe ir na direção contrária, você não só encontra seu propósito, você inspira outros a fazer o mesmo. Então, da próxima vez que se perguntar qual é o sentido da minha vida, não espere uma resposta imediata. Observe suas ações. Veja o que elas estão construindo, porque no fim das contas, o propósito não é algo que você descobre, é algo que você escolhe viver. E o estoicismo é o lembrete constante de que essa escolha é sua, todos os dias, mesmo nas menores decisões. Agora que você começou a entender o seu ritmo, o seu espaço, o seu propósito, surge uma nova responsabilidade: proteger o que construiu. Porque o mundo não vai parar de te testar. As pressões externas não desaparecem só porque você se fortaleceu por dentro. Na verdade, quanto mais você evolui, mais o mundo testa sua firmeza. Como se a vida perguntasse o tempo todo: será que você realmente aprendeu? E é aí que o estoicismo brilha, te ensinando a manter o centro mesmo quando tudo tenta te puxar para o caos de novo. Você já percebeu como é fácil perder o equilíbrio quando algo te surpreende? Uma crítica, um atraso, uma decepção. Num segundo, a mente se acelera, o corpo esquenta, a raiva sobe. E pronto, você já está reagindo no automático. Mas olha só, o estoico não age assim. Ele observa, respira, se pergunta: isso merece minha reação? Muitas vezes, a melhor resposta é o silêncio. A melhor atitude é seguir firme, porque nem todo estímulo merece sua energia. E tem mais. Proteger sua paz exige negar convites, cortar acessos, desligar notificações, deixar mensagens sem resposta. Não por arrogância, mas por autoconservação. Porque toda vez que você se entrega ao excesso de pessoas, de tarefas, de informações, você se abandona. E quando se abandona, começa a andar no piloto automático, começa a se irritar, mais fácil, a se cansar mais rápido, a viver sem presença. Os estoicos ensinavam que menos é mais, principalmente quando o que está em jogo é sua serenidade. Uma boa prática é criar pequenos espaços de pausa durante o dia. Não precisa ser 1 hora de meditação nem nada mirabolante. Pode ser 1 minuto em silêncio, um momento para respirar, um instante para se perguntar: o que eu estou sentindo? Agora? Isso é meu ou absorvi de alguém? Essa autoescuta muda tudo, porque quando você se escuta, entende. E quando entende, não precisa mais se defender o tempo todo. Você age com intenção, e não por impulso. Outra proteção valiosa: aprender a não reagir de imediato.
Alguém te atacou? Pausa. Uma crítica chegou? Pausa. Uma notícia ruim veio? Pausa. Esse intervalo é onde mora a sua liberdade. No espaço entre o estímulo e a resposta, você encontra seu poder. O estoico sabia disso, e por isso não era movido por explosões, mas por decisões. Ele escolhia o que valia a resposta, e esse filtro o tornava mais sábio, mais leve, mais respeitado. A vida vai continuar tentando roubar sua paz, mas agora você sabe. Paz não se pede, se constrói. Não se encontra nos outros, se cultiva em si. E quando você entende isso, ninguém mais tem o poder de tirar algo que você construiu com tanto esforço. A tranquilidade do estoico não vem da ausência de conflitos, vem da presença de consciência. E essa presença, você já começou a treinar. Chegamos ao ponto em que a reflexão se transforma em prática. Não adianta só entender tudo isso na teoria, guardar no caderno, repetir frases bonitas. O verdadeiro estoicismo começa quando você sai da abstração e encara a realidade com postura firme e mente clara. Quando a sabedoria deixa de ser um enfeite e vira ferramenta. Quando a filosofia deixa de ser conversa e vira conduta. Porque, no fim, não é sobre saber, é sobre viver o que você diz que acredita. E isso se constrói no comum, no jeito que você acorda e escolhe não pegar o celular antes de respirar. No momento em que houve algo irritante e decide não alimentar, o conflito. Quando o plano atrasa e, em vez de explodir, você observa. O estoico age no detalhe. Ele não espera a vida virar filme épico. Ele faz do cotidiano seu campo de treino. E é ali, na rotina, que você vai perceber se tudo o que aprendeu realmente está enraizado. Talvez você ache que isso é pouco, que só grandes decisões mudam vidas. Mas não se engane. A alma se fortalece nas pequenas escolhas consistentes, na hora que você para pensar antes de reagir, no instante em que escolhe o que vai ouvir, o que vai calar, o que vai manter. E esse refinamento, mesmo que ninguém veja, vai te tornando alguém que não se abala com qualquer vento, que não se quebra diante de qualquer pressão. Os estoicos não buscavam fama, nem perfeição, nem aplausos. Eles buscavam coerência. E essa é uma das maiores virtudes que você pode desenvolver: pensar, sentir e agir na mesma linha. Quando suas palavras refletem seus valores e seus valores guiam suas atitudes, você se torna alguém em quem os outros confiam. E mais importante ainda, em quem você mesmo confia. E isso no mundo de hoje é um superpoder silencioso. Talvez tudo que você precise agora não seja mais um plano, nem mais uma meta, nem mais um conteúdo. Talvez seja só parar, respirar, relembrar o que já sabe e aplicar, um passo por vez, uma escolha de cada vez. Porque não é o tamanho do que você faz que muda a sua vida, é a constância. É repetir o que funciona, até que o novo jeito de viver se torne parte de você. E aqui estamos. Você chegou até esse ponto porque algo dentro de você está pronto para se mover. E mesmo que ainda existam dúvidas, inseguranças ou medos, tudo bem. O importante é que agora você carrega algo que ninguém pode tirar: a consciência. E onde há consciência, há direção. Que você escolha ser presença. Que você escolha ser causa. E que, como um verdadeiro estoico, siga firme, mesmo quando o mundo balançar.